Você está tentando demais, e é exatamente isso que está travando a sua vida. Quanto mais você força, menos as coisas acontecem. Quanto mais você insiste, mais distante parece ficar. E isso te cansa, te desgasta, te faz acreditar que talvez o problema seja você. Mas não é. Existe um ponto invisível que ninguém te explicou ainda. Não é sobre fazer mais. É sobre parar de lutar do jeito errado, porque existe uma diferença silenciosa entre quem conquista e quem vive preso no esforço constante. E essa diferença não está na força, está no fluxo. Presta atenção nisso. Existe um momento na vida em que insistir deixa de ser coragem e passa a ser resistência, e resistência cria peso. Peso emocional, peso mental, peso energético. E quando você carrega esse peso, tudo começa a travar. Relacionamentos ficam difíceis, o dinheiro não flui, as oportunidades não aparecem, não porque o mundo está contra você, mas porque você está indo contra o movimento natural das coisas. E isso não é visível. Por fora, parece esforço. Por dentro, é desalinhamento. E aqui entra algo que quase ninguém percebe. A vida não responde à força. Ela responde à sintonia. Se você está tenso, ela devolve tensão. Se você está em luta, ela devolve obstáculos. Agora pensa, quantas coisas você está tentando resolver na base da pressão? Quantas decisões você está tomando com medo? Quantas vezes você acorda já sentindo que precisa dar conta de tudo? Isso não é poder, isso é desgaste disfarçado de produtividade. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Elas acreditam que precisam fazer mais, quando na verdade precisam soltar. Mas soltar não é desistir. Soltar é parar de empurrar o que não está alinhado. É parar de bater de frente com situações que só estão te drenando. É sair do controle e entrar na consciência. E aqui vem algo importante. Se em algum momento isso já começou a fazer sentido para você, se inscreve no canal. Porque esse tipo de entendimento muda a forma como você vive, não só o que você conquista. Agora volta aqui comigo. Existe um estado interno onde tudo começa a mudar. Não é quando você resolve tudo, é quando você para de resistir a tudo. Porque resistência cria bloqueio, e bloqueio impede o fluxo, e sem fluxo, nada cresce. Olha a natureza. Nada na natureza força. Tudo encontra um caminho. Tudo se ajusta. Tudo se reorganiza sem pressa, mas com precisão. E quando você tenta controlar demais, você quebra esse ritmo natural. Você entra em conflito com a própria vida, e esse conflito custa caro. Custa sua paz, custa sua clareza, custa sua energia. E sem energia, você não sustenta nada, nem sucesso, nem dinheiro, nem relacionamento, nem equilíbrio. E existe um detalhe sutil aqui. Quanto mais você tenta controlar o resultado, mais você se desconecta do processo. E é no processo que o fluxo acontece, não no final. Agora presta atenção nisso com profundidade. Talvez o problema não seja o que está acontecendo. Talvez seja como você está reagindo ao que acontece. Porque quando você reage com tensão, você alimenta exatamente aquilo que quer resolver. Mas quando você muda o estado, a resposta muda junto. E isso não é teoria, isso é prática interna, é um ajuste silencioso, que ninguém vê, mas que muda tudo. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você não precisa vencer a vida. Você precisa aprender a se mover com ela. Porque quando você entra em sintonia, as coisas começam a se encaixar. As soluções aparecem, as oportunidades surgem, as conexões acontecem. Não porque você forçou, mas porque você parou de bloquear. E isso exige uma decisão, a decisão de confiar mais e controlar menos, de observar mais e reagir menos, de sentir mais e resistir menos. E no começo, isso pode parecer estranho, porque você foi condicionado a acreditar que tudo depende de esforço. Mas existe um outro nível,
Um nível onde o movimento é mais leve e os resultados são mais naturais. E esse nível só é acessado quando você para de lutar contra tudo. Então a pergunta não é mais: o que eu preciso fazer agora? A pergunta é: o que eu preciso parar de forçar? Porque às vezes, o que está te impedindo de avançar não é falta de ação, é excesso de resistência. E no momento em que você solta isso, a vida volta a fluir, sem pressão, sem desgaste, sem luta, só movimento. E quando isso acontece, você finalmente entende: nunca foi sobre vencer, sempre foi sobre alinhar. E alinhar não exige esforço extremo, exige consciência, exige perceber no meio do caos que existe um caminho mais leve e escolher ele, mesmo que pareça contraintuitivo no começo, porque o mundo te ensinou a apertar, mas a vida responde quando você solta. E existe algo ainda mais profundo nisso. Quando você para de resistir, você começa a perceber sinais que antes ignorava, direções que antes não via, oportunidades que sempre estiveram ali. E é nesse ponto silencioso, quase imperceptível, que tudo começa a mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para tudo. E quando você muda dentro, o fluxo encontra você. E dessa vez, sem resistência, você não precisa mais lutar para chegar, você simplesmente chega. E quando chega, percebe que nunca foi sobre esforço exagerado, foi sobre parar no momento certo.